Então vamos lá, que Ele cresça, a gente diminua, e na total dependência do Espírito Santo. Vamos ver o que é que diz aqui no Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura, sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras, aleluia. A igreja pode se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, para que a gente possa entrar com tudo, assim, mergulhando na mensagem que o Senhor preparou para o nosso coração, eu gostaria de te fazer pensar. Isso é inspiração do Espírito Santo. Isso começou quando hoje de manhã eu vim para cá, e sozinho nesse salão, orei ao Senhor, dizendo que eu precisava que Ele me inspirasse, a fim de que eu soubesse qual era a mensagem que Ele tinha para a igreja nessa noite. E muitas coisas Ele me fez ver desde aquele momento. E compartilhando contigo, eu quero te fazer pensar, você já parou? Você já pensou assim, o quanto Deus se preocupa com você? Olha, vê, Ele é o Deus supremo, soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Mas, no entanto, desde o princípio, em toda a história do seu povo, em todos os tempos, desde o primeiro homem, Ele está envolvido com as coisas do homem. Ele está preocupado com o que Ele faz. Nos altos e baixos do povo de Deus, ao longo de toda a história bíblica, Deus se importava com o seu povo. Deus não esquecia de nenhum deles, nem dos menores. Ao contrário disso, muitas vezes usou foi justamente o menor de cada tribo,
como ele conseguia enxergar um Gideão, como ele conseguia enxergar um Jefité, como ele conseguia enxergar um Davi que era considerado o piorzinho da família. Mas sim, ele via. Você pode ter certeza que ele te vê. E muito provavelmente ele te vê diferente do modo como você mesmo se vê. E principalmente nos baixos do povo. Principalmente nas horas mais difíceis, em que eles enfrentavam os desafios mais terríveis. Aqueles momentos em que, por conta até de seus próprios erros, foram parar nas garras de uma nação inimiga e sendo escravizados, Deus poderia simplesmente deixar esse povo para lá. Mas tanto antes de acontecer as coisas ruins, principalmente antes de acontecer as coisas ruins, o Senhor mandava profetas e falava dia e noite, levantava intercessores, levantava líderes que podiam inspirar este povo a buscar ao Senhor e se livrar de males terríveis que estavam para acontecer. Mas mesmo quando isso não acontecia e o povo caía nas mãos do inimigo, lá estava o Senhor, mandando profeta de novo, levantando novos homens de Deus, mandando de novo uma mensagem de esperança. Como Deus se importa comigo, meus irmãos. Nos meus altos e baixos, eu sinto que Deus se importa com o que está acontecendo comigo. Eu falo por mim, mas tenho certeza que muitos, se não todos, têm o mesmo testemunho. Viveu situações terríveis, caiu feio em muitas coisas. Mas hoje posso dizer, eu sinto que mesmo naqueles momentos, Deus estava comigo, Ele se importava comigo, Ele teve paciência comigo, Ele me esperou, e nós estamos aqui. Não há dúvidas em relação aos cuidados de Deus para conosco. As dúvidas estão no quanto nós nos importamos com Ele, no quanto somos capazes de demonstrar a este Deus, que é o próprio amor, que é o que aparece nas nossas horas mais difíceis, especialmente quando todos saem. Ele chega. Quanto nós nos importamos com Ele? Quanto? O que é que nós podemos fazer para dizer assim, eu sei que quando Deus me vê fazendo isso, Ele sente que eu me importo com Ele. Amados, uma palavra como essa aqui me intrigou e eu me coloquei a discutir com Deus. Hoje era dia de Santa Ceia, eu sabia disso. Mas não busquei essa palavra porque era dia de Santa Ceia, ao contrário. Quando comecei a meditar e vi que era a palavra da Santa Ceia, eu comecei a pensar se essa seria a mensagem, uma vez que nós já lembraríamos automaticamente dessa palavra. Mas foi a hora que eu comecei a ver os detalhes da palavra. E se teve um detalhe que me chamou muita atenção, foi o último versículo que nós lemos. Se a amada puder colocar aí de novo, é aquele que é o versículo 24, isso. Lá no finalzinho,
O Senhor Jesus está dizendo para Judas que seria melhor que ele não tivesse nascido. E eu comecei a pensar, será que isso pode acontecer comigo? Será que pode acontecer com os meus irmãos? Se é qualquer um que diz, a gente nem liga, mas se Jesus diz que era melhor não ter nascido, eu começo a pensar o seguinte: o que é que Judas fez com a vida dele? Como ele pôde desperdiçar uma vida? Alguém que foi apóstolo de Jesus, foi um bom homem, tesoureiro do grupo, viu milagres, tinha um lugar na mesa dos 12, parecia ter sido uma vida boa, interessante, e quando chega no fim, o Senhor Jesus diz: melhor que você não tivesse nascido. Meus amados, eu fiquei realmente impactado com essa questão. Comecei a pensar um monte de coisa, até algumas bobagens que eu nem vou falar agora, mas uma das coisas que eu pensei era o nível, o ponto que o Judas chegou. Pensei, o Judas, como está aí na palavra, ele entregou o Senhor Jesus para a morte. Aí fiquei pensando, Jesus já morreu, já ressuscitou, e eu sei que ele não vai morrer de novo. E quando eu quis pensar que ninguém mais poderia fazer o que o Judas fez, aí eu olho para esse mesmo versículo e me deparo com uma realidade que eu não tinha percebido. Porque aí diz o seguinte, presta atenção, amados: em verdade, o Filho do Homem vai. Ou seja, ele vai morrer de qualquer jeito. Já estava escrito que ele morreria. O Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Ele vai partir, ele vai embora, ele vai morrer de qualquer jeito. Em outras palavras, Judas não foi o culpado da morte de Jesus. O problema de Judas não foi esse. Ninguém teria o poder de mandar Jesus para a cruz se ele mesmo não se dispusesse a ir. O problema de Judas era que ele tinha traído ao Senhor Jesus. E então, eliminando esta hipótese de ser culpado pela morte de Jesus, ainda que ele tenha morrido pelos nossos pecados, eu comecei a pensar, quando é que tudo aconteceu? Como ele chegou nesse ponto? Será que alguém pode chegar neste ponto? E aí eu vi que essa traição de Judas, ela começa aqui, no versículo 14. Então, minha amada, volte por favor, versículo 14, irmão, que quiser acompanhar na Bíblia Sagrada, mesmo capítulo 26, no versículo 14 diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Existiu um momento em que Judas, desejoso de ter algo que ele não tinha, querendo a qualquer custo, sim, a qualquer custo. O problema não é você querer algo mais, trabalhar para ter algo mais, isso nunca é um problema. Não é um problema você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, uma condição melhor de vida, não. O problema é muitas vezes buscar isto a qualquer custo.
Porque quando nós falamos em qualquer custo, significa que vai família, vai esposa, vai filhos. Mas o pior de tudo é quando vai Jesus. É a hora em que ele começa a pensar numa troca. Quando os sacerdotes responderam, olha, eu te dou 30 moedas de prata, ele começa a pensar, será que vai valer a pena? E qual é a conclusão que ele chegou? Sim, eu prefiro as 30 moedas de prata. Quando coisas, não só coisas, como pessoas, não só coisas e pessoas, coisas, pessoas e situações, começam a ter um peso na balança do nosso coração, que já está fazendo páreo do que Jesus significa para nós, meus amados. Não tenham dúvidas, você está entrando para um caminho de traição. Porque o que é a traição? O problema dele, a traição não foi porque ele queria as moedas. Ele poderia, por exemplo, querer as moedas e Jesus. Você pode querer muitas coisas, mas você está querendo Jesus. Mas na situação dele, ou era uma coisa, ou era outra. O problema é quando você começa a desprezar Jesus, porque as moedas pesam mais. Tem uma coisa que pesa mais, que te leva, que rouba teu pensamento, que rouba teu coração. A situação que é mais importante do que estar na presença de Deus e leva o teu coração. E pode ter certeza que aqueles sacerdotes, fariseus, religiosos do mal, porque tem bastante, se empenhavam em oferecer alguma coisa que roubasse Jesus do Judas. Você acha que isso não acontece comigo e contigo? Você acha que você não recebe ofertas para deixar Jesus para lá? Agora é bom que você saiba que o Judas, ele não queria o mal de Jesus. Não, ele gostava de Jesus. Eu não posso dizer que ele amava, porque quem ama segundo a Bíblia é capaz de dar a vida por quem ama. Não, ele não. Pelo contrário, ele tirava a vida. Mas ele gostava de Jesus, não queria o mal de Jesus, não queria o mal dos irmãos ali, não, os 12, os 11 no caso, não. Ele até gostava de ficar junto com Jesus. Na verdade, ele curtia, porque quando ele andava com Jesus, por onde quer que Jesus passava, levando os 12, os milagres iam acontecendo, era um monte de gente de boca aberta, era um monte de gente admirando o que Jesus fazia, olhando para eles, e eles se sentindo os tais. É claro que ele se sentia, automaticamente, eu também. Isso não é uma questão de orgulho, é a glória que a gente dá ao nosso Deus quando Ele realiza um milagre na vida de um irmão. Mas é muito gostoso isso, amados. Todo mundo sabia que era Jesus quem fazia, mas eles juntos ali. Então ele não queria perder isso. O problema é que as 30 moedas de prata valiam mais do que tudo isso. A traição não está no desejar. A traição está no trocar, na quebra da aliança. Para que ele ganhasse aquelas moedas, era necessário que ele rompesse com Jesus. Deixa eu te falar abertamente que qualquer coisa que te tira do corpo de Cristo não está fazendo outra coisa a não ser fazer com que você esteja rompendo
com o Senhor Jesus. Ah, eu quero Cristo, só não quero a igreja. Você precisa da reunião das batatas. Você precisa entender um pouco melhor o que é ser igreja, o que é ter Cristo, o que é estar com Cristo, o que é viver em Cristo. A gente confunde muito essas coisas. Amados, eu fico pensando o tipo de vida que o Judas tinha. Infiltrado lá no meio. Quando Jesus, depois de tudo preparado, e Judas, ele estava acostumado a ver, ele experimentava o tempo todo, assim como os outros, assim como eu, assim como você. Meus irmãos, deixa eu te falar, quando tem alguma coisa para fazer, a gente acha que a gente vai preparar. Os discípulos chegou para ele e falaram assim: Senhor, como é que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Viu, já estava preparado. Jesus já tinha preparado. Já tinha um certo homem. Você viu a palavra aí? Volta aí uns aí que eu não sei qual é. Tinha um certo homem. O Senhor fala assim para eles: vá até a cidade num certo homem. Se é um certo homem, quer dizer um determinado homem. Na verdade, Jesus o Mateus não escreveu aí, mas Jesus com certeza deu o nome do homem para eles. Eles não foram lá gritando pela cidade perguntando quem é o homem. Não, eles chegaram direto no homem. E esse homem preparado por Jesus. Sabe o que significa isso, meus amados? Que a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa, pensa que está tendo que pensar, quando na verdade o Senhor Jesus já está pensando por nós. Amém? Você quer fazer alguma coisa para Jesus? Não fica se preocupando muito com a maneira que você vai fazer, como é que você vai conseguir, com quem que você vai falar, porque Jesus já vai na tua frente, vai preparando tudo, e quem quer trabalhar para o Senhor vai encontrar tudo preparado por Ele. Aleluias! Aleluias! E quando você trabalha para Ele, nunca que a tua vida vai ser jogada fora. Jamais vai acontecer com você o que aconteceu com o Judas. Jesus vai preparando, você vai fazendo, você vai vendo os milagres, você vai tendo problemas? Sim. Sim, o irmão Toshi, o Rodrigo, contou aqui 3 problemas, mas o Senhor esteve com ele nos 3 problemas, e para os 3 problemas o Senhor deu 3 soluções, e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E Jesus prepara uma mesa e coloca os 12 ali. Quando ninguém espera, vem um assunto que não era o desejado, não. A gente gosta de ver bênção, ver vitória. Mas às vezes o Jesus vem com umas coisas. Olha, amados, tem hora que Jesus dá uns cutucão na gente, que é só Ele que pode fazer, porque Ele tem um jeitinho. É porque Jesus é tão amoroso. Vai eu falar com o irmão desse jeito, ele não vai querer me ver mais. Mas Jesus, ele diz: um de vocês vai me trair. E eu fico pensando assim, que quando eles perguntaram assim: Senhor, será que sou eu? Sabe assim, é como se alguém pensasse assim: será que eu sou eu? Será que eu seria capaz de trair Jesus? Eu não sei se eles falaram isso assim também pensando assim: não, eu jamais. Tem alguém aqui nessa noite pensando em trair Jesus? Levanta a mão, por favor. Que bela pergunta, né? Claro que ninguém vai fazer isso. Claro que não está no teu pensamento. E os discípulos também não. Mas quando eles perguntaram, Jesus falou assim: na verdade, aquele que vai me trair é o que está comendo no mesmo prato que eu. E aquele que estava comendo no mesmo prato que Jesus estava do lado dele. Dá para entender? Aquele que está mais pertinho. Aí, o Judas, que estava lá no meio, que era amigo de todo mundo, irmão dos irmãos, ele tem coragem de fazer a mesma pergunta dos outros.
Ele vai sozinho, ele diz: Senhor, por acaso sou eu? E para ele, Jesus responde diferente. Jesus respondeu para ele assim: você é quem está dizendo. Ai, ele pode até ter dado uma de desentendido, mas ficou muito claro ali que Jesus sabia de tudo. Tudo que tinha no coração do Judas, Jesus conhecia. Jesus conhece tudo que tem no meu coração. Conhece tudo o que tem no teu coração. Quem pode dizer um amém? Mas um amém forte. É porque esse amém aí é muito importante. Jesus sabia que um ali no meio ia negá-lo 3 vezes. Jesus sabia que tinha um ali que não ia acreditar nem quando ele aparecesse ressuscitado, que ia dizer assim: eu só acredito se eu tocar nessas feridas. Jesus sabia que todos eles iam duvidar da ressurreição. Mas sabe o que eu vejo de bom nisso? Jesus continuou querendo cada um deles, aleluias. Jesus continuou amando cada um deles, aleluias. Jesus continuou em comunhão, comendo com todos eles, aleluias. E Jesus sabe o que tem no teu coração, sabe que às vezes não é coisa boa, sabe que às vezes você não está legal, como eu também posso não estar, mas mesmo assim, Ele continua te amando, Ele continua te querendo, Ele continua disposto a te levar para um lugar melhor, aleluias. Rapidamente eu quero te falar que a ceia aconteceu, e quando a ceia aconteceu, a palavra diz que eles cantaram um hino, e depois de ter cantado um hino, eles se levantaram, e Jesus pediu que eles fossem com ele para o Monte das Oliveiras e depois para o jardim do Getsemane. E dos 12, 11 foram, porque um teve que pensar: vou, não vou, vou, não vou. Será que ele estava no vou, não vou? Eu não sei. Acho que ele estava até decidido: não, as minhas moedas, meu trabalho, minha casa, meu emprego, aquela pessoa, aquele relacionamento, aquilo vale mais que tudo. Não dá para ir para o Getsemane, não. Eu já participei aqui do culto, já bati um papo aqui com Jesus, já comi com Ele no prato, já até tomei uma catunda aí, mas estou de boa, estou aí. Sabe, é interessante que os amigos dele lá, os outros apóstolos, nem desconfiavam que era ele, amados. Impressionante. Mas naquela hora, ele tinha que escolher se ia para um lado ou ia para o outro. E ele escolheu ir para o lado das moedas de prata. Hoje é noite de Santa Ceia. Deixa eu te dizer que o mais importante que tem para acontecer na tua vida não é até o minuto final do nosso encontro nesse lugar, mas é exatamente para onde você vai quando você sair daqui. Onde teu coração vai te levar e para onde Jesus vai te levar. Quem vai te levar? Quem vai te levar? É Jesus que vai te levar? Ou é teu coração que vai te levar? Porque nosso coração, enganoso como é,
muitas vezes nos leva exatamente para o lado da morte, para o lado do suicídio, para um lado que cancela a nossa vida, que anula tudo de bom que nós pudermos ter feito nesta vida. Judas jogou tudo fora. Melhor que ele nem tivesse nascido do que chegar num ponto desse, trocar tudo, a vida. Porque quando você troca Jesus por alguma coisa, você está trocando a tua vida. Você sabe, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a nossa vida. Nós só estamos aqui porque ele é a nossa vida. Vamos ser mais claros, ele deu a vida dele pela nossa. Então, queridos, a hora que você sair daqui, quem vai te levar? É o teu coração, teus desejos? O irmão já falou, o problema é amanhã, na segunda-feira. Para que lado você vai? Quem vai te puxar? Para quê? Porque Jesus levou para o jardim. E eu vou te falar uma coisa sobre isso. Você pode ter tido a vida que você teve. Eu não sou bidu, nem profeta, mas eu sei que você errou muito. Sei que você tomou decisões erradas em vários momentos da sua vida. Você quer ver outra profecia? Você pecou muito também. Ó, você está entendendo o que eu estou falando? Né? Não precisa ser profeta para dizer isso, a gente sabe. Nós erramos com pensamentos, com atitudes e com palavras. Somos todos pecadores. E em alguns momentos as nossas decisões foram terríveis. A ponto de, em muitos casos, a pessoa dizer: minha vida não valeu nada. Eu fui um porcaria. A própria pessoa muitas vezes fala isso. Mas deixa eu te dizer que para onde Jesus levou os discípulos, depois que acabou a reunião, foi para um jardim. E jardim é lugar de vida. Tem 2 jardins na Bíblia, um está lá em Gênesis. O jardim do Gênesis, o Éden, é o jardim do começo. Porque em Gênesis está o começo de todas as coisas. Ali você tem tudo o que aconteceu primeiro. Os primeiros animais, as primeiras coisas que foram criadas, a primeira família, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro filho, o primeiro assassinato, tudo está em Gênesis. O jardim do começo é o nosso primeiro nascimento. É o nascimento que vai acabar sendo marcado pelo pecado. Porque foi onde o homem teria que decidir se entrava na conversa da serpente ou não, naquele jardim. Esse jardim é um lugar espiritual pelo qual todos nós passamos. Nós nascemos pecadores. Mas mesmo que a tua vida tenha sido uma vida marcada pelo pecado, Jesus está te levando hoje para um outro jardim. Se o Éden é o jardim do começo, Getsemane é o jardim do recomeço. Aleluias. Porque agora já não vai depender tanto do que você faz, mas vai depender do que Jesus fez por você. Aleluias. Aí entrou a graça, aí entrou a misericórdia, aí vem o amor de Deus de novo sobre nossa vida. Aleluias. O jardim do recomeço. O Senhor quer que você levante daqui nessa noite, depois que tudo terminar, e vá com Ele para o jardim do Getsemane.
Porque lá é interessante, ele leva os 12, seleciona 3, deixa 8 ali no começo, leva os 3 mais importantes para frente, Pedro, Tiago e João, pede para eles orarem, vigiar, vai sozinho um pouquinho mais para frente, ora também, ora. Foi quando ele pediu ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas no entanto seja feita a tua vontade, não a minha. O jardim do recomeço na nossa vida significa fazer a vontade do Pai, aleluias. Já que o jardim do Éden é o lugar onde nós fizemos a nossa vontade e não deu certo. No Getsemane o Senhor ora. Quando volta, pega todo mundo dormindo. Pedro dormindo, Tiago dormindo, até os mais importantes estavam dormindo. Mas tem algo interessante que o Senhor fala ali, vocês não podem orar nem uma hora comigo? E aí eles levantam com aquela cara de sono, aqueles olhos grossos, aquelas ramelas, já devia estar até com ramela. O Pedro, então, que foi quem Jesus falou diretamente, levanta até limpando as babas. E olhando para Jesus, Jesus fala assim: em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não é fraca para fazer a nossa vontade, a carne é fraca para fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus prossegue com o seu plano. Aleluia. Mesmo para aqueles que não estão aguentando, os cansados, não estão conseguindo orar. Mas se Jesus disser para você: vem comigo, vai, meu irmão, vai do jeito que você tiver mesmo. Eu poderia até brincar com você agora e dizer que lá em Apocalipse 23 está escrito: vinde como estás, né? Porque isso pode até ser uma verdade, mas não é um versículo da Bíblia, não tem, nem existe o Apocalipse 23, né? Mas a gente vê essa verdade no Getsemane. Jesus ia fazer tudo o que ele tinha para fazer, ia realizar a vontade do Pai, que era entregar-se. Não porque o Judas traiu, porque ele estava se entregando, inclusive pelo Judas. Quem crê? O problema de Judas nunca foi ter sido expulso da presença de Deus. A traição foi a troca, e na troca ele saiu com suas próprias pernas. Vamos ficar de pé. Não sei, como diria os bons pregadores da palavra de Deus, né? Muitos deles. Não sei o que se passa contigo. Não sei se existe uma divisão, se existe algo que tem feito você vacilar na tua fé. Não sei se você está entendendo exatamente como Deus tem cuidado, como Ele tem se importado com você. Deixa eu dizer, Ele não te chamou para vir aqui nessa noite à toa. Ele te chamou porque Ele queria ministrar no teu coração, porque Ele se importa com você, porque Ele sabe que tua vida vale muito, vale tanto, que Ele sim fez uma troca a teu respeito. Ele trocou o que mais tinha valor para Ele. Não há dúvidas de que Jesus era o bem mais precioso do Pai, e Ele deu o seu Filho amado
que tinha mais valor na vida dele, por mim, por você, pelo Pedrão que ia negá-lo 3 vezes, pelo Tomé que ia duvidar, pelos discípulos que iam errar tanto, por mim, por você. Ele colocou Jesus naquela cruz, por isso. Mas quando eu falo isso, eu falo numa ótica de um ser supremo. Eu penso que um ser supremo poderia olhar para nós e pensar: isso aí não vale, meu filho. Mas se ele fez, é porque nós temos valor para ele. É porque ele queria mais uma vez demonstrar o quanto ele me amava e o quanto te ama, o quanto te amava, o quanto amava aqueles apóstolos e quanto ele amava inclusive o próprio Judas. Fez por isso. E aqui nós estamos, meus amados irmãos, por causa desse amor que Deus tem por nós. Então, se a tua vida não foi legal, deixa eu te dizer, nem que seja no finalzinho dela, como foi o caso do ladrão na cruz. Ele anulou toda aquela vida ruim e ganhou uma nova vida em Jesus, mesmo naquela situação. O contrário, o Judas pega toda uma vida. Eu fico pensando quanta gente tem uma vida decente, pessoas bem posicionadas na sociedade, respeitados em sua família, seu trabalho, sua igreja, a sua comunidade, mas não tem um relacionamento bom com Jesus. Gosta dele, não quer jogar ele fora, gosta dos discípulos dele, não quer se apartar, tem até gente boa ali, sabe que ele é poderoso, sabe que ele só faz bem, mas o Judas trocou tudo isso por algo que para ele valia mais do que tudo isso. Você querer Jesus, você querer estar com Ele, você querer recomeçar a tua vida com Ele, você querer deixar hoje tudo o que ficou para trás e dizer: eu quero ter uma nova vida com Cristo, é receber nesta noite o poder da vida, do recomeço no jardim de Deus. Aleluia. Tua vida tem muito valor. Valeu a pena você ter nascido, amém? Teve sentido tudo que você fez, mesmo que não foi bom, mas muito mais sentido terá o que Jesus vai te entregar quando você sair daqui. Se você tomar essa decisão nessa noite, eu não vou chamar ninguém para vir à frente. Poderia, mas eu não vou chamar ninguém fazendo apelos. Eu não vou. Eu não sinto isso. O que eu sinto é que o que vai valer não é o passo que você vai dar agora, é o passo que você vai dar quando sair daqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você não participar, porque não foi batizado, porque não chegou a hora, enfim, mas você está aqui. Você é convidado de Jesus, você está em volta da mesa. Nós vamos cantar hinos e vamos sair daqui. Quero encerrar repetindo mais uma vez.
quem vai te levar? Quem quer ir para onde Jesus está mandando? Faz um sinal assim com a mão. Pronto, amados. Vai, Jesus vai contigo. Você vai para a tua casa? Você vai para os Estados Unidos? Jesus vai contigo. Mas não saiam daqui com o coração nas moedas. Elas não vão servir para outra coisa a não ser você jogar tudo no chão. Hoje é noite de arrependimento, é hora de tomar decisão, é hora de levar a sério o valor da palavra de Deus. Não o pastor que está pregando, a palavra que está sendo pregada. O Deus da palavra, esse que se importa com você. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante de uma palavra como essa aqui estamos. Primeira coisa, Senhor, é a gratidão por ter sido assim tão bom, tão paciente, tão amoroso, cuidadoso. Senhor é o nosso escudo e fortaleza, é o pastor que nos conduz a águas tranquilas, é o sol da manhã, é o nosso maravilhoso conselheiro, é o pão da vida, é o príncipe da paz. O Senhor é tudo para nós, tudo. Não há nada que tenha mais valor do que estar contigo, do que seguir os teus passos, do que acertar a nossa vida, sim, anulando o que é ruim, prosseguindo com o que é bom, agradável e perfeito. Pai, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos que entraram, que ouviram, os que estão ouvindo em casa e os que vão ouvir esta palavra gravada também, que o Senhor possa trabalhar nesse coração, que o Espírito esteja pronto, a consciência, o julgamento, o juízo em nosso interior esteja pronto, porque nós sabemos que a carne dos discípulos não estava ainda forte naquele dia, mas o Senhor prosseguiu por eles e por todos nós da mesma forma, porque a carne seria trabalhada, seria sarada, porque tu, Senhor, está conosco todos os dias. Então te agradeço mais uma vez, eu te agradeço por se importar conosco, e que isto seja assim na vida de todos os meus irmãos, na casa deles, porque cada um que está aqui representa uma casa, uma família, e que tudo seja para a glória do seu nome. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus.